Aí, estamos ao vivo mais uma vez aqui no curso de línguas para as nossas lives semanais. Hoje eu vou conversar com a Elaine Torresi, que é uma neurocientista especializada em cérebro bilíngue. Se você perdeu alguma das lives que eu já fiz aqui, pode procurar no feed, que estão todas lá salvas. E se você quiser ver num ambiente mais confortável no YouTube, é só procurar o canal do curso de línguas lá no YouTube. Deixa eu olhar aqui se eu já consigo chamar a minha convidada. Ainda não está aparecendo aqui para mim. As pessoas vão entrando. Olha só, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou conversar com o Marcel Vincenti, que é um repórter de turismo e nômade digital. Ele já era um nômade digital antes da gente usar essa palavra, já visitou mais de 60 países e eu vou aceitar. E aí, tá funcionando? Funcionando! Olá, Elaine, bem-vinda. Oi, Dani, tá Cê- conseguindo me ouvir? tô conseguindo te ouvir. Acho que a gente tá com um delayzinho, você tá me ouvindo bem? Eu tô sem microfone porque meu microfone é ruim, mas tá Sem tudo bem. problemas. Muito bom. Tô muito feliz de te ver, tenho muita saudade de te ver na vida Também. e eu acho que hoje é um papo muito legal porque é uma conversa que muita gente que vê a gente conversando, que escuta a gente, nunca viu a gente falando desses temas, então é uma chance de conhecer outras coisas que a gente conversa também, né? Elaine, me conta um pouco da sua carreira, porque antes da neurociência você teve uma outra carreira. E aí eu ia falar, uma outra carreira também nas ciências meio médicas, mas neurociência não é exatamente uma ciência médica. Me explica um pouco da sua trajetória e como que você chegou na neurociência. Então, eu sempre gostei de biológicas, ponto. Aí eu fiz odonto e fiz especializações lá na odonto mesmo, fiz endodontia, tratei canal a vida toda, e traumatismo e tal. E aí eu caí nesse engodo aí que você falou, nessa história de achar que neurociências é biologia. E é tudo que neurociência não é. E quando eu fiz 40 anos, assim, estava cansada de consultório de paciente, falei, pô, vou fazer outra coisa. E sempre tive essa vontade de estudar cérebro, porque cérebro é lindo e é legal, e tava Uhum. bom, né? Eu tenho 50 agora, foi há 10 anos atrás. E falei, vou estudar neurociências, porque é biologia, vou doida. E aí voltei a fazer cursinho, fiz vestibular para fazer a graduação e só tem uma graduação em neuro no Brasil, que é na UFABC, não existe outra graduação. E aí eu fui fazer essa graduação aí e quando eu cheguei lá, só depois eu nem olhei edital, nada, nem sabe uma pessoa sem noção? Uhum. Só quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, que eu descobri que não tinha nada a ver, que neurociências era uma ciência que tem muita matemática, muita, e Uhum. ação, muita, comportamento, muita, e um raminho só de biologia. É uma ciência muito complexa, mas que tem muito, muito, muito de matemática. E aí Uhum. foi um choque. Foi um choque, porque o cérebro é uma coisa muito complexa. Mas foi um choque e foi um despertar, assim, né? Velhinha, porque eu já era velhinha, eu tive que aprender, eu tive que aprender bilhões de coisas que eu não queria, entendeu? Uhum. Mas coisa mais engraçada que aconteceu é que eu estava num momento de descoberta. E eu estava junto com um monte de gente que tinha 25 anos a menos do que eu. Então eu falei, vamos junto, vamos nessa. E aí foi que eu fui descobrir mesmo que neurociências, que o cérebro, ele é só uma base biológica, uma base para o ser.
entendeu? Para aquilo que a gente é. Aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente deseja. Ele tem uma base que é palpável. Como diria um amigo meu, é pegável, é pôvel e tirável, entendeu? A gente só é porque tem uma coisa que a gente põe, que a gente tira, que a gente pega, que a gente aumenta, que a gente diminui. É essa coisa que permite a gente ser, entendeu? E ter é que é lindo. Então, essa coisa material que permite a gente ser é linda também. E eu descobri isso lá. Então é muito mais, vai muito além de biologia, tá? Vai muito além de matemática, vai muito além de comportamento. E neurociência é isso. Você precisa juntar tudo isso para Elaine, e como você chegou no estudo da linguagem e depois do bilinguismo? Para onde que foi? Porque eu acho isso muito fascinante, assim, porque a gente mas a gente só é também porque a gente se expressa em linguagem de algum jeito, né? É como a gente consegue estar no mundo. Então, olha lá. Eu gostava muito de biologia. E por isso que eu virei dentista. Mas eu estava cansada. Então, no fundo, não era só biologia que eu queria. O que eu queria era comportamento. Mas eu sabia que o comportamento tem uma base biológica. Então, no fundo, o que eu queria era a base biológica do comportamento. Ou seja, por que eu faço assim? Por que eu faço assado? Então, dentro de neurociência, tem várias divisões. Uma das divisões da neurociência é o comportamento. Coisas que nós fazemos. Um dos comportamentos que nós temos, que é o mais fantástico, é a língua, a linguagem, né? E eu não vou entrar no que é língua, no que é linguagem, porque não cabe. Mas é o fato da gente conseguir se comunicar. Comunicar verbalmente, comunicar com movimentos, comunicar com entonações, com música. Conseguir se comunicar. Por quê? Porque se comunicar, falar, se expressar, é um modo da gente viver no mundo e é um modo de expressar aquilo que a gente pensa. Então, falar ou a gente se comunicar é a expressão direta daquilo que a gente pensa, do que vai aqui dentro. Então, é um jeito maravilhoso de eu estudar o que está aqui dentro. É a língua. A língua é a manifestação do que está aqui. E também porque quando a gente está lá dentro, estudando algumas das disciplinas de neuro, como a psicolinguística, a neuropsicolinguística, a gente começa a aprender desde cedo que o nosso mundo, a compreensão que a gente tem do mundo, é limitada pela nossa linguagem. A nossa linguagem é o limite do nosso mundo. Entendeu? Uau. Coisas mais básicas que a gente aprende em neurociência. A minha linguagem é o limite do meu mundo. Eu vou te fazer uma pergunta. Deixa eu pular, assim de pato pra ganso, né? Quando a gente vai... Ai, eu tô tomando um remédio, viu, pessoal? Eu tenho enxaqueca constante, pessoal. E eu tô tomando topiramato. E ele é um remédio que ele baixa a função cerebral. Então, eu tô lento. O Dani me conhece, eu sou 330. Então, um pouquinho mais devagar. Eu tô esquecendo muitas palavras. Amor, meu amor é meu marido que tá aqui. Aquele livro, ou o Dani também me ajuda, do Soldado Amarelo. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Muito Vidas bem. Secas, sim. Todo mundo aí que adora literatura conhece Vidas Secas, não? Então, você veja os personagens de Vidas Secas. Isso é uma coisa que a gente estuda muito em neurociências, né? O mundo dos personagens, o mundo e a compreensão de mundo deles é extremamente limitada pela forma como eles se expressam, né? Aqueles personagens que têm muita limitação de fala, como o Fabiano, por exemplo. O Fabiano, inclusive, ele admira pessoas que conseguem falar
bastante, porque ele não consegue se expressar no mundo. A relação de amor com a mulher dele, ele ama, mas ele não consegue expressar a admiração e o amor pelos filhos. Os filhos têm sonhos de grandeza e ele tem sonho de grandeza, de melhorar de vida. E ele tem sonho para que os filhos melhorem de vida, mas esse sonho só é possível se eles forem para outro lugar e ganharem palavras. Não é isso? Uhum. Exatamente. Exato. Isso para a gente mostra que os limites, os meus limites de pensamento, os limites do meu mundo, são os limites da minha fala. E por isso o bilinguismo é tão importante, porque ele amplia não só meu léxico, mas os meus limites de mundo mental. Uhum. Eu ia te fazer uma pergunta mais para frente, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. E eu lembrei também do Guimarães Rosa dos Sertões, do Grandes Sertões, que é o caso contrário. Ele vai expressar ideias que são tão fora do comum que ele precisa inventar palavras que não existem para caber, né? Para encaixar essas ideias. Então ele é o contrário desse limite. Ele cria palavras novas para te colocar num mundo que você não conhece. E aí você veja, por exemplo, as crianças. Qualquer um que conviveu com criança sabe que as crianças, elas são assim, né? Elas vão fazendo hipóteses. Então, uma das minhas filhas, eu tenho milhões de filhos. Então, a Maria, minha filha, quando ela era pequena, uma vez, ela estava falando alguma coisa, contando uma história para mim, daí ela falou assim para mim: ai, mãe, eu deslembrei disso. Deslembrei, eu esqueci. Então, ela fez uma hipótese usando, né, um prefixo, né? E ela criou essa questão do deslembrei, né? Criou uma palavra para explicar uma situação que ela tinha um contexto, ela tinha um significado assim, né? Depois ela comparou com o mundo, ninguém usa e tal. E Guimarães faz isso. Ele tem uma visão de mundo tão amplificada, tão enriquecida, que ele cria e ele enriquece. E essa semana Uhum. eu estava vendo um vídeo, eu sou a mais fanática por Guimarães Rosa na face da Terra, de um cara que é um estudioso de Guimarães, e ele diz o seguinte, que é tão interessante, Guimarães Rosa, que você pega trechos inteiros dele, que você, sim, você lê milhões de palavras, nenhuma você sabe o significado, e você tem a dimensão exata daquela cena, daquele local, do que a pessoa quis. Então, o que ele faz? Ele pega e ele não só cria palavras, mas ele cria ele transfere para a sua cabeça uma realidade que só existe na dele. Por isso Uhum. é genial, né? Genial, Genial. genial. E deixa Diga, eu falar conclua. uma coisa assim de neurociência importante, que deveria ser, acho que a primeira coisa que a gente deveria ter falado, Dani. Uhum. Eu não sei se o pessoal que está aí sabe, mas esse assim, é o conceito mais básico de neurociência para quem estuda línguas. Vocês sabem como que uma palavra fica na cabeça? Como que eu falo batata e vocês sabem o que é batata? Porque eu comecei falando que as palavras, as ideias, o pensamento tem que ter uma base biológica. Vocês sabem como batata está dentro da cabeça de vocês? Isso é importante. Uhum. Quando você é uma criancinha e você não sabe o que é leite, por exemplo, o que é leite, um dia sua mãe fala leite e ela te mostra o leite e ela te dá o leite. Nesse dia que ela te mostra o leite, ela te dá o leite, tem um neurônio, uma célula, uma, duas ou três no seu cérebro que acendem, que elas disparam, que elas dão um choque. Elas disparam. Uma, duas, três. Elas disparam e elas se ligam com outra, que dispara outra, que dispara outra. E elas disparam numa sequência. Num segundo momento, as mesmas células, quando sua mãe fala leite, te dá leite, e você tem aquela sensação de carinho no leite, elas disparam de novo. E ao fazer isto, esse conjunto de células específicas fica significando leite. Então, no seu cérebro, cada vez que fala leite, existe uma representação física, ou seja, um conjunto específico de células que disparam. Sempre, por toda a sua vida. Para cada palavra,
ou para cada conceito, existe um espaço físico, um grupo de células que disparam. Aí, mas não existe tanta célula para cada palavra. Não, não existe. Mas existe um padrão. Então, se você tiver 3 neurônios e eu falar leite, o neurônio 1 vai disparar. Se eu falar pêssego, 1 e o 2. Se eu falar batata, 1, o 2 e o 3. Se eu falar caqui, 1 e o 2 vão fazer tan-tan. Se eu falar parede, 1 e o 2 vão fazer tan-tan-tan-tan. Então, são células, posições de células e padrão de disparo. Tudo, todos os conceitos, sejam eles físicos ou conceito de amor, de ternura, eles têm uma representação física, um padrão de disparo. Uau. Tá lá. Entendeu isso? Calma. E é por isso que quando os programadores, quando eles vão estudar inteligência artificial, é tão fácil estudar pela língua, pela linguagem. Porque você consegue copiar padrão. Calma. Calma que nós vamos fazer. Esse conceito precisa ter para as outras perguntas, porque se não tiver vai ficar difícil. Tá? Uhum. Pensa nesse conceito. Tá lá. Você tem conceitos de vida. Se eu falar hoje para você, vou falar o que eu sempre falo. Para vocês todos que estão me ouvindo. Se eu falar batata, todo mundo sabe o que é batata. Se eu falar trigo no retromolar. Não tem. Me mostra o trigo no retromolar. Que sensação que dá o trigo no retromolar? Não dá. O máximo que você pode pensar é um triângulo, mas não tem nada a ver. Por quê? Nada dispara. Você não tem isto. Isto não existe, não está representado para você. Mas se eu virar para vocês agora e disser, pessoal, trigonoretromolar é este lugar aqui, ó, onde o dentista abre e a agulha lá atrás, sabe? Onde dá aquela agulhada para anestesiar lá atrás, que dói até tua alma. O canto aqui, né? Esse canto. Sim, lá no fundo, onde ele enfia a agulha daquele... Isso é o trigonoretromolar. Pronto. Acabei de impressionar vocês. O cérebro de vocês nunca mais vai ser o mesmo. Eu falei trigonoretromolar agora. E você já tem uma representação. Você já tem uma agulha enfiando nessa região. E nunca mais na vida de vocês, nunca mais, quando vocês forem velhos, eu falar trigonoretromolar, vocês já terão neurônios disparando. Por isso, o cérebro de vocês muda a todo tempo. Cada coisa que você aprende é uma representação. Última coisa que eu vou falar antes de você me perguntar. Quando você aprende uma segunda língua, dependendo da época de aprendizagem, essa segunda língua, normalmente, se ela for sequencial, não for aprendida conjuntamente com a primeira língua, aqui para o Brasil, nós, que já aprendemos uma e já vamos aprender outra depois. Vamos falar da nossa situação aqui, que é diferente de outros países. Aquilo que você vai aprender vai normalmente se sobrepor a uma rede que já tem. Então, quando eu for aprender milk, normalmente ele vai usar a mesma rede, os mesmos neurônios de leite. Entendeu? E quando eu for aprender a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, geralmente vai ser mais fácil. Porque quando eu levantar, quando eu falar leite, vai, no espanhol, vai levantar o milk do inglês, que eu já sei, o leite do português. No princípio vai ser mais difícil, vou confundir mais, mas depois eu vou utilizar gramáticas semelhantes que eu já tinha, léxico semelhante que eu já tinha, entendeu? Segue, porque já está representado e porque eu já tenho crazy stuff, exatamente. Eu já tenho... Desculpa. Não, essa era uma das perguntas. Se quando eu vou aprender uma outra língua, eu vou usar a mesma representação que eu tinha do português para aquela palavra. Então, isso era uma coisa. Agora, uma coisa que me interessa muito que você já comentou é criança e adulto aprendem línguas de jeitos diferentes. Qual é a diferença do aprendizado de língua para o cérebro infantil e para um cérebro adulto? Porque eu, por exemplo, eu me irrito muito quando eu vejo propaganda de curso de língua, que as pessoas falam, não, mas a gente vai te ensinar igual criança. Cara, eu não sou criança, eu nunca vou conseguir aprender igual uma criança, porque o meu cérebro já não é desse jeito, né?
assim? Olha, bilíngues são... a gente tem milhões de tipos de bilíngues diferentes e o bilinguismo é um fenômeno múltiplo e... Vocês estão ouvindo bem ou não? Está cortando um pouco? Eu tô te ouvindo bem. É. Tá. Às vezes dá uma cortadinha, mas tá sequência, nada muito que compromete. É um fenômeno múltiplo, assim. Então, a gente tem que separar bem. Muito diferente aprender uma língua na infância e uma língua na idade adulta. Não tem nada a ver, principalmente pela questão da maturidade do cérebro, apesar que o aprendizado se dá em qualquer idade, para vocês terem uma ideia Muito de bom. orientação do cérebro na área de linguagem, ela termina com 40 anos. Então, termina. Quer dizer, o cérebro na área de linguagem não está maduro até 40 anos. Ponto. Tá? Mas Uau. você pode aprender línguas até morrer. Mas é muito diferente aprender na infância, como na idade adulta. Agora, considerando só a infância, é diferente aprender simultaneamente duas línguas e aprender uma sequencialmente. Já é diferente, serão dois bilíngues diferentes, então duas técnicas de aprendizado diferentes, porque vão usar lugares da memória diferentes. Nós temos 12 tipos de memória, Daniel, e dependendo da idade e dependendo da técnica, a memória a ser usada será diferente. Então, vou te dar exemplo. Por exemplo, eu vi numa live sua, ou num papo seu, mais ou menos assim, que você estava falando, por exemplo, quais as coisas, elenque coisas que você sabe e não sabe como você sabe. Né? Você falou numa live sobre isso. Por exemplo, Foi. você lembra como você aprendeu a andar? Não, você não lembra. Você lembra como você... Tem várias coisas que a gente aprende e aprende automaticamente, naturalmente, né? Então, quando você aprende línguas numa primeira infância, você aprende de forma natural e você não usa a sua memória, um tipo de memória que é uma memória associativa. Você não aprende, por exemplo, leite, milk. Não é assim, tá? É como eu perguntar para você, Daniel, quando foi na sua vida que você aprendeu o que era fósforo? Você não sabe. Sei lá. Quando a criança aprende bem pequenininho, ela aprende assim, dessa maneira, de uma maneira que é natural, tá? É diferente de um adulto. A gente sempre vai aprender por associação, que é bem diferente. Exige mais esforço, exige uma atenção exógena, a gente tem que pôr atenção no professor, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a minha filha menorzinha, tem 6 anos, chama Emily, ela tá numa escola internacional, uma escola de imersão, onde a professora não fala português à tarde. Esta semana ela chegou e falou que ela aprendeu Golden Words e comportamentos que são esperados dela. Um desses comportamentos era... Como que era, amor? Que era... Inside voice. Era um dos comportamentos que a professora gostaria. Inside voice. E eu não entendi o que era inside voice. E eu falava para ela, explica o que é inside voice. Ela tinha no cérebro dela uma representação do que era inside voice. Ela não sabia em português, ela não tinha palavras na língua portuguesa para me dizer o que era inside voice. Ela falou, eu vou fazer um inside voice para você. Eu tô fazendo um inside voice para você. O que você tá fazendo? A minha voz está aqui dentro da minha cabeça. Vocês entenderam? Ela não conseguia me explicar em português o que era inside voice. Ela sabia, dentro da cabeça, o que era um inside voice. Ela tinha uma representação do comportamento que era esperado. Ela sabia, ela tinha um léxico em inglês. Em português ela não tinha. Ela aprendeu passivamente. Ela não associou o léxico, a palavra em inglês, a algum termo em português. Porque ela não tinha o termo em português. Olha que bizarro que é isso.
Vocês estão entendendo o que é aprender na primeira infância? Eu aprendi o que era Inside Voice no mesmo dia que ela. Só que eu aprendi por associação. Inside Voice é falar dentro da sua cabecinha. Leia dentro da sua cabecinha. Eu nem sei se é isso na vida real. Você é um professor de inglês, você deve saber. Uhum. Mas para mim ficou isso. Mas é a sua voz da consciência, mais Então, ou menos. É isso, não é um conceito que a gente usa aqui, né? Mas tá é vendo, isso. Dani? É isso que eu quero dizer. Para um adulto, se você fosse dar aula para um adulto, você falaria, gente, Inside Voice, ó. Né? Você falaria em inglês, mas você teria que dizer mais ou menos para ele. Aí, ó, agora você me explicou. Helene, é a voz da consciência, entendeu? Putz, Uhum, pode. uhum. Para a Isadora, você teria que ensinar diferente como professor. Por causa do Uma, cérebro diferente. uhum. Uma dificuldade que eu sempre tive, eu nunca gostei de dar aula de português para estrangeiro, mas em vários momentos da vida eu precisei fazer isso. Uma dificuldade que eu sempre tinha, uma dificuldade grande é explicar o verbo namorar. Porque é uma coisa do Brasil e é uma coisa do português nosso. As pessoas fora daqui não namoram. Né? Em espanhol você não tem a palavra namorado, né? Em inglês você tem uma adaptação lá do boyfriend, mas que não é exatamente a mesma coisa, né? Ou você conhece alguém, ou a pessoa é seu amigo, ou é seu novio, né? Ou sua novia. E vai casar. E em inglês também é um pouco isso. E isso me leva a uma outra pergunta que eu lembrei lá no começo, que é quando a gente fala outras coisas, quando você falou que a linguagem ela serve para representar o que a gente é e o que a gente sente e as coisas que estão aqui dentro, quando a gente fala outras línguas, a gente sente outras coisas e a gente pensa outras coisas, que a gente pode pensar algumas coisas numa língua e não pensar na outra e sentir, porque eu fico pensando nessa dificuldade de traduzir saudade, mas aí em inglês a gente tem o homesick, que é meio que a saudade de casa, mas não é exatamente isso. Aí a gente tem, por exemplo, o namoro, o cafuné, né, partindo dos nossos exemplos. Como que eu explico para alguém o que é um cafuné? Porque é simples, é um gesto super... É bobo, é simples. Mas, então, quando eu falo outras línguas, eu vivo em outros mundos praticamente? Sim. Sim, 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 sim. E essa é uma das coisas mais lindas do bilinguismo. E esse meu sim não é um sim de opinião da Elaine, esse é um sim científico mesmo, tem papers, trabalhos, não, sabe? Eu sou uma cientista, eu não sou uma opiniosa. Quando eu for uma opiniosa, eu vou falar que é a minha opinião. É um sim científico gigante, enorme, forte, grande, cheio de papers. E, e é uma das grandes vantagens do bilinguismo hoje. Há muita controvérsia sobre as vantagens do bilinguismo mesmo. Ah, porque ele deixa o cérebro mais forte, poder de decisão, blá, 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 blá. Tá? Muitas controvérsias, porque não é para todo bilíngue e tal. Mas, assim, que fica, que é verdadeiro, é uma das vantagens de comportamento. Quando você fala uma outra língua, você fica imerso no universo daquela língua, normalmente. Como a gente sabe isso, Helene? Milhões de trabalhos. Vamos dar uns exemplos. Trabalhos de julgamento de valor. Então, existem vários estudos de comportamento onde você pega um indivíduo, ele fala duas línguas, e você apresenta uma situação de julgamento de valor para ele. Por exemplo, Uhum. um classicão é um trabalho onde você mostra um vídeo de um acidente de automóvel. Você conhece esse? Não. Um acidente de Não, não. automóvel, um vídeo real, tá? É um acidente de automóvel que o carro vem, atropela um pedestre e tal. E você mostra para alguns indivíduos que falam japonês e falam inglês americano. E aí vocês pedem, e aí esses indivíduos são separados em dois grupos. Eles são japoneses, né, nascidos no Japão, e americanos, nascidos nos Estados Unidos, ambos fluentes nas duas línguas. E a gente pede para esses indivíduos assistirem este vídeo. Esse vídeo não tem áudio,
e pergunta para eles em japonês, para eles serem testemunhas, para eles, diante da polícia, relatarem o que eles viram. Em inglês e em japonês. Você faz a mesma coisa para os americanos. Relatem em inglês e em japonês. E independente deles terem nascido no Japão ou nos Estados Unidos, quando eles relatam em inglês, eles são mais... Eles põem um grau de culpabilidade maior. Ah, o fulano, ele foi com o carro em cima e pau, e ele não olhou, ele atravessou. E quando eles relatam em japonês, eles sempre colocam, olha, o carro, na voz passiva, o carro atravessou a faixa de pedestre, como se não tivesse motorista. Você entendeu? Uhum. O carro atravessou a faixa de pedestre, ferindo a pessoa que estava atravessando naquele momento. Isso é importantíssimo, né? Se você é uma pessoa que está relatando um acontecido, a sua visão para a polícia é importante. Agora, isso não é nada. Existem muitos estudos de julgamento de valor e de valoração política. Então, com pessoas que falam farsi e pessoas que falam inglês, com pessoas que falam várias línguas, e fazendo elas fazerem julgamentos políticos. A mesma pessoa. Fazendo escolhas. Pensando coisas diferentes. A mesma pessoa. O mesmo ser humano. Fazendo escolhas. Existem estudos fazendo as mesmas pessoas fazendo escolhas alimentares. Em línguas diferentes. E eles mudam as escolhas. Outra coisa, percepção, né? Estudos gigantes de percepção de cores. A gente já sabe que, claro, que para os russos existem muito mais palavras para o azul, por exemplo. Para branco, para azul. Para branco, para azul. E existem muito mais palavras e eles percebem muito mais tons. Mas existem muito mais palavras porque eles percebem mais tons? Ou eles percebem mais tons porque existem muito mais palavras? Nunca saberemos se é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho. Então, só dá para filosofar em alemão mesmo? Ou filosofar em alemão, amar em francês, fazer sexo em espanhol, né? Exato. Tem uma pergunta do Lessias Bucas, que ele fala, quando você fala em bilinguismo, você está considerando apenas 2 línguas ou mais também? É diferente quando a pessoa sabe 3 línguas ou sabe mais línguas? E aí, eu só quero comentar que tem um estudo de antropologia da mídia, que eles falam como a mídia internacional foi se modelando num modelo americano, e que em inglês não existe a possibilidade de eu ter um sujeito oculto, né? Em inglês, para eu conjugar o verbo, eu preciso grudar a pessoa no verbo. Então, I go, he goes, we go, e não tem como eu não falar quem está fazendo aquilo. E aí que isso fez com que a mídia internacional passasse a não investigar os fatos, mas assim a buscar um culpado. Você precisa de alguém para colocar, você precisa de um sujeito para completar a notícia. Então, por exemplo, no 11 de setembro, todo mundo fica, nossa, mas por que isso aconteceu? E aí, num dado momento, chega-se numa resposta que foi o Bin Laden. E quando você fala foi o Bin Laden, você pega uma pessoa e você põe a pessoa, e isso serve de resposta para uma pergunta que é por quê. E o nome de uma pessoa não responde uma pergunta por quê. Né? Se eu te pergunto por que você fez neurociência e você me diz Elaine Torresi, você não me respondeu. Mas a mídia, a partir desse modelo americano, fez isso. A gente acaba entendendo uma pessoa como, foi o Bin Laden. Aí, ufa, dá a impressão que o problema está resolvido, porque eu resolvi o problema da linguagem. Eu consigo dar a notícia. Então, 11 de setembro foi um ataque terrorista coordenado pelo Bin Laden. E pronto. Eu ignoro todas as nuances políticas, históricas, culturais, religiosas, filosóficas. Eu ignoro tudo aquilo e resolvo uma pessoa. Aí, matou o Bin Laden. O mundo fica com aquela sensação de que eu resolvi o problema, mas daqui a pouco aparece outro Bin Laden, porque nenhuma das raízes da questão foi levada em consideração, né?
E engraçado você está dizendo isso, e isso acontece porque ali, por isso que eu brinquei, né? Às vezes não dá para fazer certa filosofia que não em alemão, porque às vezes não dá para expressar as coisas do jeito que você quer naquela determinada língua. Simplesmente não dá. Essa brincadeira do japonês, não é brincadeira, esse paper mostra isso. Não dá para você dar a passividade que você gostaria pela sua cultura. Como japonês, a cultura dele seria dar a passividade. Ele não consegue, se eu mandar ele falar em inglês. Ele não consegue, ele tem que apontar. É exatamente isso que você está falando naquele experimento dos japoneses. Cultura dele, própria dele, diria para ele não apontar. Mas a língua pela qual ele vai se comunicar não permite, a estrutura dela não permite. É bizarro. Vamos lá, que eu até É esqueci a muito pergunta. bizarro. E aí, essa pergunta do Lessias, quando você fala mais línguas, então a gente está falando do bilinguismo, mas na verdade a gente está falando de quando você vai acrescentando línguas, você vai acrescentando possibilidades, é isso? Não, tem pouquíssimos estudos de multilinguismo, tá? Não tem muitos estudos no multilinguismo. O multilinguismo vai acrescentando possibilidades e vai acrescentando também bugs, né? E vai dando probleminha. Não é sempre que facilita, porque você sabe, você tem que ter, as línguas elas têm que ter, para você encontrar facilidades, ela tem que ter estrutura igual. Por exemplo, você não vai conseguir facilidades usando uma língua tonal e uma língua que não é tonal. Por exemplo, né? No chinês, você não vai, né? O chinês tem 5 mas ali, né? Um ma que é tio, um ma que é mãe, você não vai conseguir trazer muita coisa do português para ajudar no seu chinês, né? Então, para você ajudar uma língua com a outra, tem que ter uma estrutura parecida, uma gramática parecida e tal. No mais eles vai complicar um pouquinho. Mas no cérebro eles vão se acomodando. Tudo vai se acomodando e o que der para juntar, vai juntando. A questão do bilinguismo mesmo é que o cérebro vai ter que ter um grande controle, um controle superior, que a gente chama de controle executivo, para que no momento que você estiver falando uma língua, todas as outras sejam inibidas. Isso é aquilo que a gente fala que é uma das possíveis vantagens que o bilinguismo vai trazer para o seu cérebro, para a sua cognição, ou seja, para o modo que você aprende, seja isso. O fato de você estar sempre tendo que inibir as outras línguas para se expressar nessa, faça com que esse controle superior fique forte. E você usa controle superior não só para falar, mas para viver. Então, para inibir, por exemplo, comportamentos indesejados, de modo geral. Para inibir falas indesejadas, de modo geral. Sincericídios, de modo geral, por exemplo. Importantíssimo. Né? Então, isso por si só já seria importante. Isso. A gente diz também que um desses comportamentos que seria fortalecido, esses sistemas superiores que seriam fortalecidos, por exemplo, seria comportamentos de multitasking. Não existe ninguém multitasking, mas de conseguir estar fazendo uma tarefa, parar esta tarefa e fazer outra. Não de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, mas conseguir estar fazendo alguma coisa, parar e fazer outra. Porque muitas vezes você está falando uma língua aqui, você para e você vai fazer outra. Você está com o sistema aberto aqui, você fecha este e vai para esse, volta para o outro. Então, isso é uma capacidade cerebral também que seria fortalecida. Isso talvez seria transportado para as outras atividades do dia a dia. Então, seria outra, manter a atenção. Porque atenção como capacidade cerebral, também existem vários tipos de atenção, porque não é só focar em uma coisa, manter, sustentar. Então, quando você está falando uma língua que não é a sua, você tem que manter um certo nível de sustentação, atenção, para ver se você não vai falhar em qualquer momento. Então, fortaleceria também esse controle atencional.
E o fato de você estar exercendo todos esses controles o tempo todo fortaleceria conexões diárias do seu cérebro, fortaleceria a estrutura do teu cérebro. Ah, e tá, e qual é a vantagem disso? Vantagem é que quando você ficar mais velho e ocorrerem perdas fisiológicas, que todos nós vamos perder, o bilíngue, diante destas perdas, ele não perde função. Ele vai perder estrutura, mas ele vai manter função. Enquanto pessoas monolíngues normalmente perdem estrutura e vão perdendo função, perdendo memória, o bilíngue ele mantém de 4 a 5 anos a mais de função do que os monolíngues. Então, o bilinguismo e o multilinguismo fazem isso. A gente não tem certeza se o multilinguismo faz mais, mas a gente sabe que o bilinguismo faz. Provavelmente o multilinguismo faz mais, mas eu não posso dizer porque não tem estudos assim que falam. A gente acabou de publicar alguma coisinha numa revista do Rio Grande do Sul sobre multilinguismo, mas não abrange essa questão de reserva cerebral ainda, tá? Uhum. Tem uma pergunta aqui do Wesley. Qual o aspecto da neuroplasticidade e formação de redes neurais no contexto do bilinguismo? Eu acho que é o que você acabou de falar. E se ajudaria na formação de conservação da atividade nervosa? Respondeu. Exato, é isso. Isso era uma das minhas perguntas sobre essa proteção contra o envelhecimento, O porque... nome técnico é reserva cerebral, tá? Isso é uma coisa que está muito em voga. Reserva cerebral. E não é só perda fisiológica, viu, gente? O mais importante, o primeiro estudo foi feito para perda fisiológica, coisa da idade. Mas agora a gente sabe que perdas também por derrame, demência senil, demência precoce e Alzheimer, bilinguismo também dá de 4,5 a 5 anos de vantagem, tá? Então, se você for uma pessoa que tem geneticamente tendência a derrame, senilidade, demências frontais, 4,5 a 5 anos. Essa semana eu estava brincando aqui, eu falei que eu li uma vez um autor e acabei falando, brincando essa frase, e acabou sendo incorporada num paper que a gente publicou, que é o seguinte: do jeito que está o mundo, pessoal, o monolinguismo hoje é o novo analfabetismo, tá? A gente tem que pensar aí. Ser monolíngue hoje, em 2021, é o novo analfabetismo. Então, ser multilíngue é o futuro. Ser bilíngue tinha que ser assim. É normal. Tinha que ser normal. Não, Elaine, não é tem tem uma questão tem uma questão do Brasil que, bom, o Brasil historicamente ele foi bilíngue durante um período da sua história, depois a gente foi proibido de ser bilíngue. Teve um período que o Guarani era uma língua corrente, né, no Brasil. Depois, então a gente tem assim razões históricas para ser monolíngue e ter uma certa preservação desse monolinguismo. O Brasil é um lugar meio isolado, porque na América do Sul a gente é o único país que fala português e tal. E, por exemplo, na Europa é muito comum as pessoas serem bilíngues, multilíngues. É muito normal, porque os territórios são pequenos, então você vai de um lugar para o outro, né? Então, a gente tem muitas razões razões históricas que as pessoas põem na cabeça que ser bilíngue é uma coisa chique ou é uma coisa muito avançada e tudo. Agora, essa capacidade de aprender, o que eu vejo muito, é as pessoas acharem que você tem um período que é o ideal, que você consegue, você pode aprender uma língua. Isso não existe, né? Você já falou, mas eu queria um reforço, porque assim, isso não existe, que você não tem uma idade até onde você consegue aprender e onde o seu cérebro consegue assimilar novos conhecimentos, né? Não. Gente, pensa o seguinte, ó. Vamos falar um pouco de números. Minha dissertação de 2017, velha, tá velha. Em 2017, a imensa maioria da população mundial era bilíngue. Em 2017, a imensa maioria. Em 2017, 6% da população brasileira era bilíngue. Porque a gente tem que considerar todos os povos de fronteira, todos os povos que moram em comunidades bilíngues, todos os povos indígenas,
todas as crianças ou jovens que fazem educação bilíngue no Brasil. Então, são mais de 6% em 2017. É muita gente. No Brasil. No mundo, se a gente considerar, tem 270 e poucos países, 276 países, e eu não me lembro mais, mas sei lá quantos zilhões de línguas. O monolinguismo é uma atipia. Uma pequena minoria é monolíngue, tá, gente? O bilinguismo é a regra. Então, isso fique claro. Então, isso é uma coisa que brasileiro pôs na cabeça. Então, bilinguismo é mundo, atipia é ser monolíngue. Vamos procurar dados, joga no Google que vocês vão ver esses dados. Então, esses dados são de 2017. Outra coisa, existe uma ideia antiga, essa ideia antiga, de anterior ao ano 2000, que existem janelas de aprendizado. Não existem janelas de aprendizado. Existe uma janela fonológica, que é para você ter um sotaque perfeito. Uma janela fonológica que vai do nascimento até mais ou menos, e até um ano e 6 meses, que é onde o bebê tem, dentro do seu sistema cerebral e na parte da audição, a capacidade de ouvir todos os fonemas que existem na face da Terra. Ouvir e reproduzir. Essa janela fonológica, ela vai se fechando. Ou seja, os seres humanos vão perdendo essa capacidade fonológica de ouvir e reproduzir. Então, depois que essa janela se fecha, o que acontece? Um ser humano, ele ouve um som e ele aproxima este som para um próprio da língua dele. Por isso que, por exemplo, os orientais, a gente pode falar para ele quanto a gente quiser. Frango, 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 frango. Ele não ouve, não é que ele não quer falar frango. Ele não ouve. Ele aproxima. O cérebro dele não entende. Não tem como entender. Ele ouve isso daqui, mas o cérebro dele aproxima para um fonema que existe uma representação cerebral compatível com a língua dele. Se isso for apresentado até 1 ano e 6 meses, 2 anos, bem, se não, amém. Por isso que eu comecei dizendo que é diferente aprender 2 línguas lá na primeira infância. Papai falando português, mamãe falando português, esse bebê vai ser fantástico, vai ter uma dicção perfeita e tal. Então, existe uma janela fonológica para você falar, assim, ser perfeito. Ah, mas não dá para ser perfeito depois? Dá. Nada que 10.000 horas estudando fonologia dá. Precisa disso? Não sei. Talvez. Não sei se você for para ser ator, para você ser um professor, para ser perfeito, para ninguém nem saber que você não é da área. Mas é só treinar. Dá. Tá? Mas é só para isso. Para fazer uma perfeição de sotaque. Agora, para aprender, não existe idade. Não existe idade. O cérebro... Já caiu por terra essa questão do cérebro não ter plasticidade. Existe plasticidade até a hora da morte. Obviamente, é muito maior na primeira infância e segunda infância, mas, como eu disse, a área de linguagem até 40 anos, ela nem foi milenizada totalmente ainda, tá? Elaine, e tudo que a gente está falando aqui, a língua são os sons, né? Quando a gente fala de língua, de estudar língua, a linguagem é os sons, é o que a gente escuta, é o que a gente fala, né? Não, né? Não necessariamente, porque a linguagem dos sinais. Os gestos. É língua também. Ah, lindo. A linguagem dos sinais é um bilíngue. Se você, inclusive, se você... E para o cérebro, também. As mesmas áreas, as mesmas vantagens cognitivas. Inclusive, se você falar a linguagem de sinais brasileiro e falar a linguagem de sinais alemão, linguagem de sinais americano, você é multilingüe, você é... E as mesmas vantagens cognitivas você vai ter, tá? A gente não pode esquecer nunca disso, tá bom? Incrível. Inclusive, na quarta-feira que vem, provavelmente, é que a agenda dele ainda não tá certa, mas eu vou conversar com o intérprete de Libras.
e que ele tem Libras como um idioma materno, porque a mãe dele era intérprete de Libras e ensinou desde pequeno. Então ele é um bilíngue, porque ele aprendeu português e Libras junto. E agora eu vou falar assim, uma coisa sensacional já para vocês. Ai, desculpa, caiu o tombo. Para vocês já sacarem uma coisa que é assim, bizarro, assim, mas para vocês terem uma ideia dessa questão de falar com as mãos, falar com gestos, falar com a boca e som e tal. Existem estudos que se faz aqui, inclusive na UFABC, por exemplo, com idosos, para você determinar se já está acontecendo alguma demência ou um Parkinson ou alguma coisa assim, antes de acontecer. Com linguagem. Você faz testes de língua. Então, eles não têm ainda sintomas de demência frontal, não têm sintomas de Alzheimer, não têm sintomas de Parkinson. E você faz testes de linguagem nessas pessoas. E você mostra figuras. Figuras de casais dançando, figuras de pessoas varrendo, figuras com verbos de movimento. E você pede para esses indivíduos dizerem o que eles estão fazendo. Então, esses indivíduos vão nomear essas ações. E depois você vai contar os acertos. E contar quantas vezes esses indivíduos não conseguiram lembrar, ou não conseguiram nomear, ou erraram a nomeação dessas ações. E você pode fazer isso só com testes, para ele escrever ou para ele falar, ou pode pôr, como a gente faz em neuro, porque a gente quer ver base cerebral, EG, para ver o que está acontecendo no cérebro enquanto ele fala ou enquanto ele escreve. E o que a gente vê? Quanto mais verbos de movimento a pessoa está perdendo ou está esquecendo, maior a probabilidade de desenvolver demência frontal ou Parkinson. Uau. Consegue, e já tem estudos da gente com a USP, de usar esses testes já para entrar com medicação. Por quê? Porque a língua, regiões de linguagem, estão ligadas, conectadas com córtex motor anterior. Córtex motor anterior é uma região do cérebro que controla movimento. Mão. Então, quando você olha uma pessoa dançando e você pensa dançar, você também pensa nos movimentos que você faz para dançar. O seu corpo ativa regiões que você mobilizaria para dançar. É que tem regiões que inibem para você não sair dançando. Mas da hora tudo. Então, se você perdeu as palavras de dançar, muitas vezes você já está perdendo os comandos dessas regiões. Gostou, ó? Uau. E é uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre falo quando eu dou aula, assim, engaja o corpo no estudo, engaja o corpo quando você está estudando. Então, tem um clipe que eu sempre uso de exemplo, que é um clipe da Beyoncé, que ela fala, "You could walk and talk at the same time." Então, ela está fazendo um gesto aqui. Engaja o corpo, porque a língua está no cérebro, mas o cérebro está no corpo inteiro. Né? Na verdade, quem conseguiria não engajar o corpo? Agora você acabou de descobrir isso. Você não consegue, não há maneira. Porque quando você fala, o seu córtex motor primário está engajando. Existe uma rede que engaja seu córtex motor primário para isso. Uau. Elaine, por isso, quando você fala, o seu corpo fala, Dani. Quando você não fala, mesmo que você não fale, o seu corpo fala. Isso é muitos momentos nessa conversa de mind-blowing. Se tivesse tempo para conversar, eu e você, né? Se a gente se conhecesse, nossa, né, Dani? Pois é, imagina só cada ideia boa que ia surgir dessas conversas. As pessoas não sabem, a gente fala umas línguas que vocês nem acreditam. Elaine, quando o processo de aprendizado, de aprender qualquer coisa, eu quero aprender a fazer tricô, ele é um processo linguístico? Ele é um processo que está ligado com a língua? Como que uma vez eu te separei essa pergunta porque eu vi em algum lugar aí das internets da vida
que a língua ela media todos os outros processos de aprendizado. Então, as regiões de língua do cérebro mediam esse processo. Faz sentido isso ou não? Balela. Não, 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 Tá. não, não, não. Para aprender, o que media os processos de aprendizado são sensação, percepção, atenção e memória. Você precisa ter instrumentos para sentir o mundo, seja ele tato, olfato, eles precisam estar inteiros ou parcialmente, né? Para captar coisas do mundo. Eles precisam conduzir, você precisa perceber, então você precisa ter atenção, né? Você precisa perceber e você precisa ter memória para manter isso daí. Esses são os meios. A língua é uma forma de expressar, mas você não precisa falar. Porque, por exemplo, tem muitos autistas que não têm linguagem, mas têm comportamentos que eles aprendem, né? Por exemplo, andar. Você não precisa falar para andar, Dani. E andar é aprendido, né? Organizar Verdade, objetos, verdade. né? Muito Aprender bom. uma E isso... cognição é uma coisa que... Por isso que eu falo para você, existem muitos tipos de memória. Então, tem memórias que são, por exemplo, memórias de fatos, memórias históricas, são declarativas. Então, as que são declarativas precisam de língua. Mas tem várias memórias que são não declarativas, memórias de procedimento. Por exemplo, dançar. Você sabe dançar? Você não precisa de língua para dançar. Então, as memórias são separadas em declarativas e não declarativas. Tem vários tipos de memória declarativa e vários tipos de não declarativas. Existem mais memórias não declarativas do que declarativas. Isso são as declarativas que são de língua, tá? Muito bom, muito bom. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu vi que a Mari falou que está amando a conversa, se rola fazer uma parte 2. Eu vou deixar a Elaine aqui pré-convidada para voltar daqui um tempo para a gente conversar. A gente vai ter muito assunto. A gente já conversou disso uma vez também. O nosso cérebro também tem um tempo de atenção, né? Que aí passa um certo tempo de atenção, fica muito mais difícil reter informação. E essa foi uma live que teve muita informação para mudar a vida. Elaine, eu quero te agradecer muito, muito por essa conversa. Foi muito elucidativa, é sempre um prazer enorme, imenso, trocar ideias com você e aprender com você. A Elaine é muito didática porque quando ela saiu da odontologia, ela já começou a dar aula, então ela sempre deu aula, então dar aula é uma coisa que você já está muito acostumada a fazer. Antes da gente terminar, a gente talvez caia em algum momento, mas eu queria que você me contasse qual é a sua relação pessoal com as línguas. Que língua você fala? Quando você aprendeu? Como que as línguas te encantaram? Bom, eu falo português. Eu aprendi inglês quando eu tinha uns 14 anos e eu aprendi em escolinha de línguas, né? Aquele inglês bem tardio e bem ruinzinho, e meu inglês, ele é ruinzinho. Depois eu aprendi mais viajando mesmo, que daí ele melhorou, que é treinando, que é o meu jeito, falando com pessoas. Depois eu fui aprender espanhol, porque eu tinha essa ideia que, assim, só pode ter romantismo com espanhol, viu? Essa ideia, para mim não era falta de assim, sexo selvagem só com espanhol mesmo, viu, gente? Espanhol. Foi Ler Garcia Marques. E aí foi isso. Eu li tudo de Gabriel Garcia Marques no original, todos os livros, todos. E foi onde eu aprendi espanhol, porque eu aprendi na escolinha. Mas eu li todos. E li todos da Isabel Allende e depois li vários outros. Mas eu aprendi espanhol assim. Meu espanhol é muito bom. Meu inglês é péssimo. Meu espanhol é muito bom. Ninguém fala que eu não sou da terrinha ou algum lugar assim. E francês eu aprendi velhinha já. Uns 40 anos, ele começou a trabalhar num banco Empresa francês. E eu francesa. Gente, a gente deu uma travadinha aqui na conexão.
e só tem mais 20 segundos a live. A Elaine estava contando que o francês já veio um pouco mais velha, porque o marido dela trabalhou num banco francês. Se voltar, ela vai concluir, mas se não voltar, nossa live está acabando. Eu quero agradecer muito todo mundo. Eu consegui